Bom, aqui dentro do assunto geometria molecular, que é os átomos formando moléculas, ainda cabe o estudo do que a gente chama de alotropia. Alotropia, então, como puxei lá do livro aqui, ó, alotropia é quando o mesmo elemento químico ele consegue formar compostos completamente diferentes, simplesmente porque foi o jeito que esse elemento químico se ligou com ele mesmo, né? Então, essa é a alotropia. Então, alguns átomos apresentam alotropias muito conhecidas da gente, né? Então aqui a gente aqui no ensino médio a gente estuda aqui os mais comuns, né? São, por exemplo, a alotropia do oxigênio, que é o oxigênio ele forma duas moléculas conhecidas nossas, uma muito conhecida, vital, né, para a gente viver, que é o gás oxigênio. Só que também uma outra molécula muito importante para a gente, que ela consegue receber os raios ultravioleta do Sol e fazer uma espécie de filtro, né, lá numa estratosfera, né, que é a camada de ozônio. Então essas moléculas de ozônio, elas se formam, quando sai o Sol, elas se formam as moléculazinhas lá numa estratosfera, que é um ar bem rarefeito, porque ela é uma molécula muito reativa, né. Então se ela em baixas alturas, ela se degrada bem rapidinho. Mas lá, como ela não acha ninguém para destruir ela existe por um período de tempo. E aí chega uma luz ultravioleta, ela consegue absorver aquela luz ultravioleta. Então ela é um filtro, digamos assim, né? Mas então o ozônio, que é uma molécula que já passou por nós aqui, nós já vimos até como é que é a fórmula geométrica dela aqui, né? Lembra que é angular. Então, essa molécula aqui a gente diz que são alótropos do oxigênio. O mesmo elemento químico que formou isso é o mesmo que formou essa. São moléculas distintas, né? Completamente diferentes. A alotropia mais fantástica que tem é a do carbono. Duas coisas são, digamos que a coisa mais comum para a gente aqui das alotropias do carbono, principalmente na vida do estudante, é o carbono nesse formato aqui, que é o carbono ligado sempre a três outros carbonos, né? Formando uma cadeia, assim, uma cadeia plana. Estão vendo que cada carboninho aqui se liga a três carbonos e assim vai formando uma cadeia. Só que essas cadeias planas aqui, elas têm uma interação uma com outra, uma espécie de uma folha de caderno em cima da outra, tendo uma leve interação de um carbono com o outro aqui, tá? E então isso nos dá a capacidade do átomo de carbono formar um composto conhecido pela gente como a grafita, que é o nome é grafita, né? Mas lá no lápis a gente diz que a gente tem o grafite do lápis, né? E isso é muito comum, e a gente já sabe das propriedades do grafite, né? Ele tem uma dureza bem baixa, e é por isso que a gente usa ele para escrever, porque a dureza dele ele é mais frágil que a folha que a celulose, que é a folha do papel. Então, ao passar o grafite na folha do papel, tu consegue ir gastando o grafite. É por isso que a gente usa ele para escrever. Então, quer dizer que quais são as ligações que são frágeis? Que fique bem claro. É essa pontilhada aqui, ó. Essas ligações aqui são muito frágeis e é elas que se desgastam ao friccionar o grafite no papel. E aí vai ficando essas placas aqui, é o que vai ficando a escrita do grafite no papel, certo? Mas essas ligações de carbono com carbono são muito fortes mesmo. De modo que existe a possibilidade de um carbono se ligar a outros quatro carbonos, só com ligação covalente. E isso se seguir uma estrutura cristalina desse jeito. Quando o carbono faz isso, é o diamante, que inclusive dos cristais que existem na natureza, é o cristal mais duro que tem o diamante, né? Na escala de dureza. Então, essa aqui é uma estrutura feita simplesmente só com carbono também, e tem características, propriedades completamente diferentes do grafite. Preço, inclusive, né? Completamente diferente o diamante do grafite. Mas percebam que, por composição, elas são iguais. Vejam a maravilha das coisas, né? A composição, os dois são 100% carbono. Mas o que muda? Muda o jeito do arranjo em como que esses átomos se ligaram para formar aquele produto ali. Então, o diamante é feito só de carbono, cada átomo de carbono ligado covalentemente com outros quatro, e o diamante já são átomos de carbono ligados covalentemente com outros três, formando folhas nessa sequência de ligações e sucessivas folhas próximas umas das outras. Isso é a grafita, tá? Bom,
Uma outra molécula que foi bem depois, assim, foi descoberta, assim, que é possível se formar só com átomos de carbono é o fulereno. O fulereno acho que foi o primeiro a ser estudado, mas depois tem outros derivados do fulereno, mas seguindo sempre a mesma lógica, né? Que são átomos de carbono se ligando com três até fechar uma esfera, tá? Então tem outros derivados de fulereno, não só essa aqui seria um com 60 carbonos, tá? Mas tem mais, certo? E o mais genial e mais moderno, e tem muita coisa para evoluir, é essa possibilidade aqui, chamado grafeno. Na real, o que é o grafeno? O grafeno é uma folha dessas aqui só. Então o grafeno ele é oriundo da grafita. Só que o grafeno é a gente pegar só uma folha dessa aqui, ó, e não sucessivas folhas, né? Até porque, por exemplo, é bem caro fabricar o grafeno, mesmo ele é fabricado a partir do grafite, mas tem um processo tecnológico bem caro assim para conseguir pegar só essas lâminas aqui, ó, de carbono. E aí, no momento em que a gente tem só essa lâmina de carbono aqui, a gente vai. E aqui eu estou falando já de nanotecnologia. Por que nano? Porque a gente está pegando, fabricando coisas com tamanhos de átomos. Porque se quando tu imaginar uma folha dessas aqui, a grossura, pensa numa folha de papel. No caso, se tu pegar isso aqui, a grossura da folha é um átomo. Olha a loucura que é isso. É como se tu pegasse uma folha, mas tu não enxerga a grossura da folha. E é claro, então, que com um átomo só é possível fazer, é possível. Mas dos produtos já fabricados tem mais de um átomo de grossura, né? Mas são poucas camadas para gerar uma coisa bem fininha. E o que tem de novidade e tecnologia no grafeno? É que essas folhas de carbono, elas apresentam propriedades assim fantásticas, elas apresentam números astronômicos em várias condições, que eu nem lembro de cabeça, eu teria que dar uma estudada mais aí a fundo sobre grafeno, mas eu sei assim mais de cabeça que condições mecânicas, né? Tem até uns exemplos que, eu também não sei de cabeça, mas tem uns exemplos assim que dizem que se tu imaginar uma folha só dessas, só uma folha, que fosse um átomo de grossura de carbono, isso aqui e fizesse uma folha de caderno, assim, com, com uma folha só com uma grossura de um átomo de carbono só, né? Um grafeno só com uma camada dessas aqui, ó. Tu botava um elefante em cima da folha e ela aguentava. Então, olha as propriedades mecânicas desse negócio aí. Tem exemplos que se tu fizer tipo um fio de cabelo só com uma grossura de uma folha, tu segura não sei quanto, levanta não sei quanto. Aí tem também exemplo dizendo que isso aqui é muito mais forte que o aço, por exemplo, né? Então tu consegue fabricar se fizer uma plaquetinha dessas aqui, por exemplo, isso aqui aguenta muito mais que aço, muito. Então tu pode fazer colete, prova de bala, e mil e uma coisa, entendeu? Com coisinhas bem fininhas assim. Propriedade elétrica, ela apresenta propriedades elétricas que possibilitam o elétron transitar quase que na velocidade da luz, coisa que quase nenhum outro composto, nenhum outro metal consegue uma velocidade tão grande na passagem da corrente elétrica, né? Então é fora do normal as propriedades elétricas dela. Ela tem uma propriedade óptica também, porque como tu consegue fazer camadas muito finas, geralmente várias imagens que vocês vão ver de produtos ali que fazendo com grafeno, eles fazem poucas lâminas do carbono. E uma lâmina só, a visibilidade é quase 100%, né? Então, aí eles, mesmo tendo poucas lâminas, essas plaquetas aqui são... Parece que a pessoa está pegando um plástico, assim. Mas não é o plástico, na verdade, ali é todo um grafeno, né? Os plásticos também são feitos por polímeros de carbono, mas é outra coisa, não é isso. Então a gente tem camadas bem fininhas do grafeno, são translúcidas, assim, transparentes, né? Então, como elas são transparentes e ainda têm propriedades elétricas, a gente vai ser, talvez, no futuro, aí, aqueles celular transparente, aqueles coisas que a gente vê em filme, que é umas telas touchscreen transparente, o cara toca, e sabe? Mais ou menos por aí. E também outra coisa que tem é uma propriedade térmica, onde ele consegue dissipar muito rápido o calor também. Duas coisas que os metais fazem, o grafeno faz melhor. Conduzir corrente elétrica faz muito melhor, e outra coisa é dissipar calor, o grafeno faz muito melhor também. Então é uma coisa maluca, né? O impeditivo do grafeno é o preço de fabricar o grafeno. Por enquanto, esse é o impeditivo da coisa. Mas como o avanço da tecnologia é o melhoramento também dos processos, né?
No dia que isso aqui for bem comum, é uma das revoluções aí para o futuro, hein? O grafeno, tá? Vamos lá para uma próxima alotropia. A gente tem a alotropia do fósforo. Aqui já não é tão legalzinho, mas existem esses dois tipos de fósforo, né? O fósforo branco, que é o fósforo sempre ligado a três outros átomos de fósforo, né? E ele pode ter essa geometria de ligação e uma pequena mudança da geometria, uma sequência desses fósforos aqui, uma dessas ligada a outra, né? Uma sequência, a gente vai ter o fósforo vermelho, tá? Então, um outro exemplo de alotropia que tem. E, o último que a gente estuda aqui, eu vou ficar a gente vai pegar os do livro, né? O último das alotropias é a do enxofre, que também tem duas possibilidades. Tem o enxofre, esse aqui chamado rômbico, né? Que vai ter essa. Que é uma coisa que a gente não estudou aqui na, na geometria. A gente está estudando só a geometria das moléculas covalentes, mas aqui são ligações covalentes entre os enxofres, formando um cristal já, né? Nesse formato do cristal, que tem o formato geométrico rômbico, tá? E aqui o monoclínico, que é não vou dizer cilindro, porque não é, porque é quase que um cilindro, só que quadrado, né? Um cubo retangular aqui, né? Então é só isso, o jeito em que as moléculas se organizam, elas acabam formando produtos distintos, né? Mas a composição é a mesma, é uma molécula S8, só que ela pode ficar ou desse jeito ou desse jeito. Então aqui é um outro exemplo então de alotropia, né? A alotropia do enxofre, a do fósforo, mas as duas mais legais, a disparada a mais legal é essa daqui, disparada de todas. E, e a alotropia do oxigênio também, que eu acho bem importante, né? E o carbono, o carbono é um átomo muito interessante, porque além de toda essa alotropia, assim, fantástica, ele é o átomo da vida, né? Tanto é que depois vocês vão ver que no terceiro ano a gente estuda a química orgânica, que basicamente é estudar todas as possibilidades, todas não, é iniciar o estudo das possibilidades de moléculas que esse átomo forma, né? Que é o átomo de carbono. É muita possibilidade, nossa. Lá o pessoal um início, uma noção das coisas. E já é o ano inteiro estudando um átomo só, quase, né? O coadjuvante do terceiro ano da química do terceiro ano é esse cara aqui, o carbono, certo? Beleza, então eu vou encerrar o vídeo aqui. Encerramos então esse capítulo aí, geometria molecular, certo? Um abraço para vocês.